dando andamento no nosso evento, gostaríamos de convidar o primeiro-tenente Rogério Gonçalves dos Santos, que irá apresentar a palestra O papel da Polícia Militar no Estado de São Paulo, mediante suas unidades de comando de policiamento ambiental, enquanto integrante do Sistema Paulista de Proteção e Desenvolvimento do Meio Ambiente. Tenente Rogério é graduado em Direito e possui pós-graduação em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Atuou em 2012 e 2013 como comandante da unidade empregada na missão de congelamento dos bairros Cota, em Cubatão, em âmbito do Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Mosaicos da Mata Atlântica. É instrutor nos cursos e estágios da Polícia Militar Ambiental, nas matérias de Direito Ambiental Aplicado, Aflora e Constatação e Registro de Danos Ambientais. Atualmente, é chefe do setor de Projetos e Desenvolvimento Institucional da Divisão de Ensino do Comando de Policiamento Ambiental. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui, primeiramente, pelo convite, seu coordenador, Rodrigo Machado, seu coordenador, Sérgio Marçom, pessoa de quem cumprimento todos os colegas do Sistema Ambiental Paulista, representantes do CONSEMA, dignos amigos aí, Fundação Florestal, aqui também presente, colegas e companheiros também da Prefeitura, Guarda Municipal, Guarda Ambiental também, em nome de quem também cumprimento todos os demais agentes de fiscalização, os companheiros de integração também da coordenadoria. Muito obrigado. E é uma responsabilidade muito grande, né? Vou tirar aqui um pouquinho. Uma responsabilidade muito grande participar desse evento. Assim, me sinto muito honrado. E ainda mais quando temos um secretário e um comandante de policiamento ambiental que são da área de educação, né? Então, longe dessa minha formação, eu não sou educador, né, no sentido da palavra, porém, né, a gente é envolvido aí no dia a dia, com treinamento também no nosso efetivo policial. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre a atividade de fiscalização da Polícia Militar, através do policiamento ambiental. Em resumo, eu vou começar explicando um pouco da nossa estrutura. Para quem não conhece, vai passar a conhecer um pouquinho da Polícia Ambiental, dentro do contexto da Polícia Militar. E vou falar um pouquinho também sobre nossas normas internas, nossos procedimentos internos. Vou falar um pouquinho da nossa história enquanto Polícia Ambiental, quando tudo começou, o processo de fiscalização aqui no Estado. E aí eu vou passando também na evolução da parte de educação ambiental, que as nossas atividades, nossas unidades realizam na ponta da linha. Então, vou explorar um pouquinho esses dados, vou trazer alguns números também, né, e, ao final, a gente vai fazer uma reflexão de onde a gente quer chegar e o que a gente pode fazer para melhorar a nossa atividade. Ok? Vou passar, por favor. Então, eu gostaria de iniciar com a nossa missão constitucional das polícias militares, que, em nível federal, nossa Carta Magna, tem um artigo que fala, né, que somos incumbidos à preservação da ordem pública. E ao contexto de ordem pública, aqui a gente encontra inserido também os pilares da tranquilidade pública, da segurança pública e da saúde pública. Da salubridade, segurança e tranquilidade pública. Então, dentro do contexto de polícia, na nossa Constituição, todos os órgãos que participam, que são envolvidos na preservação da ordem pública, ele tem o caráter de proteger o meio ambiente, na questão de salubridade pública. Então, ali já está prevista a nossa missão e a nossa ação. E agora, em um capítulo mais específico, encontramos a nossa condição, situação de preservar, né, proteger, ou defender, preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, a nossa missão constitucional a nível federal está bem alicerçada nesses dois artigos. E a nível estadual, também somos ali previstos, a Polícia Militar Ambiental, ali citada como Polícia Florestal e Mananciais à época, o dever ali de prevenção e repreensão das infrações cometidas contra o meio ambiente. Então, é um duplo peso sobre nossas costas, né? O policial militar, ele intrinsecamente, quando ele ingressa na corporação,
ele tem a missão de preservar a ordem pública, que já está inserido no meio ambiente. E, reforçando isso, nossa Constituição do Estado nos dá essa direção. Então, isso é muito importante a gente deixar aqui. É claro que a nossa missão, enquanto policiais militares, que já não é tão fácil, ela se torna muito mais abrangente e exige muito mais as nossas condições, enquanto somos ali imbuídos de uma atividade especializada de polícia. A atividade de policiamento ambiental é uma atividade especializada dentro da Polícia Militar. E assim a gente consegue enxergar o nosso organograma da instituição, diversos órgãos, desde o órgão de direção, comando geral, os estados maiores da PM, e ali, na linha mais abaixo, todos os órgãos de direção. Órgãos de direção setorial, e ali encontramos o Comando de Policiamento Ambiental, CPAMB, como órgão especial de execução, ao lado do Comando de Policiamento de Choque, Comando de Policiamento Rodoviário, Comando de Policiamento de Trânsito, entre outros. Descendo mais um pouquinho, abrindo ali, expandindo o leque, temos o Comando de Policiamento Ambiental, CPAMB, como sede, sendo um órgão especial de execução. Ele é formado por 4 batalhões aqui no nosso estado. Nosso estado é dividido aí com 4 unidades operacionais. O primeiro batalhão sediado na capital, na região da Grande São Paulo, capital, Campinas, Sorocaba. Temos o segundo batalhão ambiental, Birigui. Terceiro batalhão litoral do estado, sede no Guarujá, pegando todo o litoral do estado, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba. E o 4º batalhão Polícia Ambiental, sede em Rio Preto, São José do Rio Preto, pegando todo o interior, Fernandópolis e região. Enquanto unidades operacionais na Polícia Militar, nós temos uma diretriz. Essa diretriz 2006, elas são as normas para o Sistema Operacional de Policiamento, as NORSOP, nós chamamos de NORSOP. Qual a finalidade dessa norma? Definir e normalizar as atividades dos órgãos de execução territoriais e, supletivamente, dos especiais de execução da Polícia Militar, que somos nós, policiamento ambiental, estabelecendo os conceitos básicos para disciplinar o funcionamento e operação das unidades territoriais e das especializadas, inserindo-as no sistema operacional único. Então, todas as nossas atividades, tudo que a gente vem fazendo enquanto unidade operacional, são baseadas em diretrizes. Essa é uma delas, é a mais importante, são as normas operacionais. E, então, qualquer ação que a gente tome, qualquer conduta que a gente vá adotar no nosso dia a dia, operacional, nós temos que seguir alguns critérios. Então, critérios definidos nessas normas. Qual é a filosofia básica das NORSOPs, dessa norma operacional? São 4 pilares especiais, 4 pilares importantes que a gente tem que seguir. O primeiro deles é a polícia comunitária, é uma polícia mais próxima da comunidade, entendendo os problemas da comunidade, entendendo os anseios, entendendo os desafios. O segundo pilar é o compromisso de atuação profissional, sempre calcado em processos, em procedimentos profissionais. O terceiro pilar é a ênfase e ação preventiva. E temos a busca pela gestão da qualidade. A ênfase em ação preventiva, eu destaquei ali um pouco mais, que ela tem muito a ver com a nossa atividade enquanto polícia. E a ênfase em ação preventiva, ela vem retratar o escopo da prevenção primária. O que seria esse escopo de prevenção primária numa atividade policial? Por conceito, as normas que a gente segue, ela diz que a prevenção primária é um conjunto de ações destinadas a evitar ou reduzir a ocorrência e intensidade de infrações penais e perturbações da ordem, por meio da identificação, avaliação, remoção, redução das condições propícias ou fatores precursores, visando minimizar o dano à vida e à integridade física da pessoa humana, à propriedade e ao ambiente. Isso nada mais é do que o patrulheiro, estando na rua, da sua viatura, fazendo policiamento preventivo, ostensivo, o seu fardamento, o seu armamento, ele se depara com alguma situação em que ele percebe no ambiente que ele tem que agir de forma a prevenir um delito, a prevenir uma situação, um ambiente em que possa ocorrer algum delito. Então, os casos comuns que a gente depara na policiamento de área, fora a parte especializada, é aquela situação em que o patrulheiro passa numa rua, a rua está mal iluminada, não tem iluminação, é um ambiente propício para a atuação do criminoso.
Isso ali você registra, faz um relatório e encaminha para a autoridade municipal local resolver aquele problema. Então, com esse ato, né, com essa posição que o policial militar adota, ao perceber uma situação em que pode o ambiente se tornar favorável ao delinquente, e se ele está fazendo a prevenção primária. Ok? E dentro também da prevenção primária existe um outro escopo, que é o escopo educador, é o escopo de mudar o comportamento. E esse escopo, a gente tem também previstos nas nossas NORSOPs alguns exemplos. Exemplos bem-sucedidos aqui na PM, nós temos o PROERD e o JCC. O PROERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, e o JCC, Jovens Construindo a Cidadania. São programas muito bem consolidados já, que ele se compõe de palestras e atividades em escolas com determinado público e que fomenta ali na criança, no adolescente, os riscos e perigos de ela estar envolvida em ambientes nocivos com a presença de drogas e outras situações. Então, a prevenção primária ela também, né, abrange muitos processos educativos e educacionais, que eu vou explicar ao decorrer dessa conversa o nosso papel enquanto policial ambiental nesse sentido de prevenção primária. Falar um pouquinho da nossa história da Polícia Ambiental. Esse ano a Polícia Militar completa 187 anos. Somos de 1831, Polícia Militar de São Paulo, e só mesmo em 1949 foi criada a primeira força policial voltada para a proteção do meio ambiente. Em 1949, o primeiro tenente da Força Pública, Odilon, Tenente Odilon Espínola Neto, ele foi o precursor dessa atividade e tornou aí o Estado de São Paulo pioneiro, né, com a primeira força policial da América Latina. Tenente Odilon com mais 25 homens, um grande efetivo no nosso Estado, 25 homens ali atuando na fiscalização ambiental aqui em São Paulo. Então, foi um desafio muito grande. Na época, se chamava Polícia Florestal. Até 71, de 71 a 74, passou a se chamar Policiamento dos Recursos Naturais. Essa época era uma polícia muito ligada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, assim como outros órgãos do Sistema Ambiental Paulista eram ligados, à época, à Secretaria de Agricultura. E aí, 75 a 2001, passou a se chamar Polícia Florestal e Mananciais. Depois de 2001, aí consolidou-se em Polícia Ambiental. Okay, de 25 homens, nós passamos evoluindo aí ao longo do tempo, né? E próximo, por favor. E aí a gente conseguiu chegar num número de policiais nessa época, em 62, onde temos a primeira notícia de educação ambiental sendo realizada pela Polícia Militar, 552 policiais no estado inteiro, né? Perto ali de 550 policiais em 1962, quando nós tivemos a primeira notícia de educação ambiental sendo realizada pela Polícia Militar, através da Polícia Militar Ambiental. Okay. Então, é uma situação que não é nova. A nossa atividade de fiscalização ela sempre foi pautada por esses pilares de prevenção primária, que inclui a educação também, a orientação e a informação. E eu queria explorar agora um pouquinho da capacitação, né? Como a nossa força de trabalho é capacitada, é empregada no policiamento ambiental. Nós temos duas vias de acesso. Volta um pouquinho só, por favor, que eu vou explorar um pouquinho essa parte da formação. Então, a gente tem duas vias de acesso. O policial militar, quando ingressa na instituição, ele não entra direto, hoje não entra direto no policiamento ambiental. Ele primeiro faz a parte básica de formação, como todos os outros concursados. Ele parte, né, uma série de matérias específicas de legislação, direito penal, administrativo, uma série de treinamentos, partes operacionais, processos, procedimentos. Ele não entra direto na polícia ambiental. Tem situações e ocorrências em que abrem-se turmas específicas, né? Só que a formação básica é básica para todos. E faz alguns anos que a Polícia Militar não tem aberto esse concurso direto para a Polícia Ambiental. Então, a gente vai, né, aproveitar esse policial que trabalha hoje na rua
para poder atuar na parte especializada do policiamento. E essa parte especializada do policiamento, ela tem um caráter voluntário. A gente traz para o policiamento ambiental aquelas pessoas que querem trabalhar conosco realmente, que têm aptidão para a coisa, né? Então, dependendo do caso, o policial militar ele tem a sua formação, ele trabalha no dia a dia da patrulha, envolvido com situações de criminais comuns, perturbação do sossego, todas as gamas de intervenções aí que acontecem no dia a dia, ele acaba se envolvendo. Aí ele vem para a polícia ambiental. Quando ele chega aqui no policiamento ambiental, ele tem que passar por uma formação, tem que ser lapidado, ele tem que ser formado para a atividade. Então, o camarada primeiro ele já é voluntário, ele entra aqui, né, na situação de voluntário, só que ele não tem informação nenhuma, ele não tem, né, conhece muito pouco sobre policiamento ambiental. E a gente procura selecionar aquele camarada e procura formá-lo dentro da nossa própria instituição. Posso, por favor? Na Polícia Ambiental, temos a divisão de ensino, ela é chefiada pelo Major Enio, que ele é doutor em educação pela PUC. Nós temos cursos de especialização de 277 horas, são 2 cursos específicos que o policial militar ele é obrigado a fazer. Um deles, principalmente, é o curso de especialização em policiamento ambiental, curso de 277 horas, uma parte em EAD e outra parte presencial. Então, ele é formado, ele tem diversas matérias, né, direito ambiental aplicado, tem recursos hídricos, ele passa por uma formação completa, manejo de fauna, ele passa uma formação bem completa nessas 277 horas. E são profissionais ali que ministram aulas, são militares e civis também. Temos o curso de especialização em policiamento náutico, também 277 horas, curso também esse que é aberto para os parceiros do Sistema Ambiental Paulista. Temos 28 vagas, em média, nesses cursos, pelo menos 2 vagas a gente abre para os parceiros, aí, para os nossos colegas que quiserem fazer. Estágio de especialização, temos também estágios variados de 48 horas. Identificação de formações florestais, identificação de fauna, manejo de fauna marinha, identificação de madeira, com a doutora Sandra, do IEF, que ministra essa aula também. Só que a formação do policial, quando ele chega, ele não recebe lá o nosso livrão e vai estudar primeiro, vai, né, ler o que a gente faz para depois você participar dos nossos cursos. Não, primeiro ele passa pelo TACB. São 2 semanas completas. O que é o TACB? Treinamento de adaptação e capacitação básica. São 2 semanas em que é acompanhado diariamente. A gente acompanha, recebe esse policial, tem um coordenador que é responsável, tem um preceptor que é responsável, ele passa por diversas fases ali. Ele faz um atendimento ambiental, ele passa por conhecer todos os órgãos do Sistema Ambiental Paulista naquela área de atuação dele, então ele vai sendo gradativamente adaptado a essa nova realidade. Ele sai da rua e vem para o policiamento ambiental e começa a perceber uma nova realidade. Em se tratando de educação ambiental, a gente não pode pegar um policial desse que chegou agora e colocar na atividade fim e já querer que ele faça, né, a mudança de comportamento na população, que ele venha querer, né, a gente não tem essa expectativa. Seria muito, né, desonesto da nossa parte fazer que não, o nosso policial ele faz educação ambiental. Não faz. Ele demora muito tempo a formar um policial ambiental especializado nessa modalidade. Demora muito essa formação, ele tem que ter uma vivência muito grande. Às vezes ele vem com um cabedal de fora, vem com uma carga de formação de fora, que é muito legal, só que ele aqui dentro ele é bem assim, a gente trabalha ele o máximo possível. Então, ele primeiro tem que ser voluntário, tem que ser capaz de fazer atividade. Então, nossas atividades de educação ambiental hoje se desenvolvem de diversas formas. Tá? A nossa capilaridade aqui no Estado, a gente abrange o Estado inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a gestão local em relação à educação ambiental ela é descentralizada. Cada comandante de unidade territorial, lá na ponta da linha, ele é independente, autônomo de fazer sua gestão ambiental junto com a sua comunidade e com os parceiros do sistema ambiental local. Temos aqui exemplos aqui de cada batalhão. Isso aqui a gente pode passar rapidamente. Lá em Itapetininga a gente tem essa formação dos guardas mirins.
na área do 2º Batalhão Ambiental, são exemplos recentes aí de contatos com o público, de educação ambiental, ainda no 2º Batalhão, no Dia da Árvore, esse foi bem recente. Aqui no 3º Batalhão, gostaria de chamar a atenção especial para esse programa de educação socioambiental aqui, que é, né, o Espiral da Sustentabilidade. Eu acredito que muita gente aqui participou desse programa, foi muito importante aí na área do 3º Batalhão. O 3º já vinha com uma sistemática de educação ambiental ali na época do PPMA, né, o Projeto de Preservação Mata Atlântica vinha dando suporte para a gente, material bastante interessante lá. Quando chegou, né, o programa Serra do Mar ali, foi um ganho muito bom para a polícia e para a comunidade. A gente teve aumento da capacidade de força de trabalho, aumentou nossa infraestrutura, a integração entre as instituições foi muito forte, formato de novos treinamentos e capacitações. Aqueles estágios que eu falei lá atrás, todos eles foram criados a partir do programa Serra do Mar e foram difundidos no estado inteiro. Teve um ganho institucional muito grande. E o fortalecimento institucional, a gente veio de quebra, a gente conseguiu agregar tudo isso daí. A educação ambiental propriamente dita foi concebida, né, num programa da FIA, Fundação Instituto de Administração. Foi uma coisa muito, muito bem realizada. Teve um investimento pesado do Estado, aproximadamente R$1 milhão, salvo engano. Foram selecionados alguns policiais ambientais, homens e mulheres, para fazer o papel de educadores, foram sacados das suas atividades ali e foram destinados exclusivamente para esse fim. Então, perdemos, entre aspas, algumas pessoas da administração e do operacional para fazer essa atividade. Então, nossa meta dentro do período do programa eram 30 mil alunos, que foi atingido e ultrapassado. Na realidade, foram 31.140 alunos, mais precisamente, impactados por essa ação. Então, nossos policiais diariamente tinham missões em todas as escolas, com calendário, com agenda pré-determinada. Então, isso foi um ganho muito grande. Isso aqui é uma imagem lá de uma das escolas, no lançamento, no site da Prefeitura de Santos, né, na época do secretário Bruno Covas. Os dados consolidados são 48 policiais militares capacitados, dedicados integralmente à atividade, e mais de 31 mil estudantes impactados. Atividades atuais na área do 3º Batalhão, que pega lá o litoral inteiro, são palestras em empresas e indústrias, palestras em escolas, exposições em colônias de pescas, comunidades tradicionais, média de 6 atividades mês. Essas palestras acontecem de forma por demanda, chegam a demanda, o comandante da unidade avalia e atende, ou às vezes ele vai também atrás, né, ele vê que um problema está sendo muito, está crescendo muito, ele vai atrás tentar solucionar e reverter a situação. Palestra sob demanda, eu tenho um exemplo que é o pessoal das refinarias ali de Cubatão, eles sempre chamam o policiamento ambiental para falar sobre animais peçonhentos, por exemplo. Muitos animais entrando ali na parte da indústria e chamam o policiamento ambiental para esclarecer como fazer a contenção e o manejo desses animais, etc. E uma atividade que sai da Polícia Militar, em que o policial saiu para buscar, né, para tentar mudar comportamento de algumas comunidades, é o caso da colônia de pesca. As colônias ali têm um impacto bem forte na área do 3º Batalhão Litoral, então o comandante lá tem fomentado algumas reuniões e tenta mudar o comportamento pessoal através da informação. Próximo, por favor. Aqui é um exemplo do 4º Batalhão Ambiental, Rio Preto, exposições em shopping centers e demandas locais. Esse batalhão ele tinha um programa muito, muito consolidado, que é o programa Beija-Flor, que ele pegava o aluno e em diversos momentos, né, acompanhava o aluno dando educação ambiental. Temos até policiais ambientais hoje que ainda tem a carteirinha do projeto Beija-Flor, ele foi impactado naquela época e hoje ele é policial ambiental nosso. Então, esse é um trabalho bastante interessante. Esse é um exemplo de trabalho que foi realizado também recentemente, lá na sede do comando. Essas imagens estou colocando para vocês para demonstrar que nossa sistemática de educação ambiental ela não é consolidada em nenhum documento, ela é esporádica, esparsa e dependente da visão local do administrador. Então, o comandante da unidade ele sente a sua região, ele sente o seu problema e ele atende às demandas pontuais e locais. Então, hoje, infelizmente, a gente não tem nada estruturado nessa linha de educação ambiental. Tinha algumas ações muito bem consolidadas que, ao longo do tempo, foram
né, morrendo ou foram perdendo força, até por conta também de situações políticas e econômicas que vivem em nosso país aí nos dias de hoje. Então, várias prefeituras que pediam nossos serviços hoje não pedem mais, porque não tem recurso, talvez, para tocar, né, para um projeto como esse. E talvez esse tema de redes sociais, mídias sociais, seja muito interessante a gente debater mais para frente, que a gente viu que tem um apelo, um alcance muito grande para a nossa atividade de policiamento ambiental. Nossa atividade preventiva passa por isso também, pela exposição na mídia, pelas redes sociais. Se a gente vai mostrar que na nossa página do Facebook, eu não tenho uma página atual, porque no período de eleição é proibido a gente colocar qualquer atividade lá. Mas temos 47 mil seguidores e 47 mil curtidas nessa página da Polícia Ambiental no Facebook. É um número, acredito que expressivo, que reflita aí um apelo bacana que tem essa parte educativa na fiscalização. Talvez seja um tema para um diálogo mais aprofundado sobre isso, aí, não sei, como sugestão pode até ser. Esse aqui é um divisor de águas para nós. Esse aqui talvez seja um documento mais importante que a gente tenha em relação às ações de policiamento ambiental. Aqui está escrito no nosso plano diretor, do biênio 2018-2019, está escrito nesse plano diretor que alguns objetivos e planos de ação que a gente tem que seguir para conseguir atingir nossas metas. Um dos objetivos, né, é ampliar ações de fortalecimento da imagem institucional, aperfeiçoar a capacitação e treinamento especializado e intensificar parcerias em projetos que colaborem com a fiscalização ambiental. Eu saquei 3 desses objetivos, dos 10, são 10 objetivos. Eu peguei 3, que eles têm muito a ver com a parte de educação ambiental na fiscalização. Então, um dos planos de ação desses objetivos é fomentar a educação ambiental através de palestras, distribuição de folders e cartilhas de orientação e apoios a práticas locais. Isso aqui se inclui o apoio aos outros órgãos também do sistema ambiental. Tá certo? Isso é um divisor de águas, a gente não tinha nada escrito, então, em âmbito do comando, foi aprovado no final do ano passado uma diretriz, esse plano diretor, que todas as unidades estão seguindo. Mas notem que a gente ali não engessa nada, a gente não coloca nenhuma obrigação para ninguém. A gente coloca uma linha, uma direção e temos indicadores. Né? Temos aqueles indicadores que são os importantes que a gente quer medir. E vamos medir em dezembro. Né? São números de atendimentos, são números de ações desenvolvidas por cada unidade, e a gente vai tentar relacionar ali com os problemas locais. Tá certo? Próximo, por favor. Ali um exemplo do plano de ação. A gente tem um alinhamento, né, um objetivo, tem um responsável, tem como será executado, o custo disso daí, quais os benefícios pretendidos e o período que vai ser implantado. Tá certo? A gente tem uma sistemática de prosseguir nesse sentido, nesses planos de ação. Próximo, por favor. O grande desafio, né, nesses objetivos estratégicos é como conciliar. Como que a gente consegue conciliar ali a educação ambiental, a formação do policial, fazer com que ele seja um veículo de informação, de comunicação com aquele infrator, ou potencial infrator, ou com aquela comunidade. Se a gente tem problemas internos, com procedimentos, se a gente tem rotatividade efetiva, então é um desafio muito grande para nós. Quem participa aqui de atendimento ambiental, de comissões de julgamento de auto-infração, a gente vê que a gente está longe um pouquinho da excelência. Né? A gente tem a atuação nossa do policial que ainda está errando muito, está falhando muito no procedimento, então a gente tem que corrigir isso daí. Então, hoje, muito mais a gente está voltado a treinar nosso pessoal, capacitar para fazer atividade fim de fiscalização do que aquela orientação, aquela parte pedagógica da coisa, aquela formação como educador ambiental, como uma pessoa que vai levar uma informação, né, mais ampla para o cidadão. Então, hoje, nosso desafio principal é esse, de tentar, né, equilibrar a situação. Alguns números aqui para a gente entender o potencial do policiamento ambiental, né, cerca de 360 atendimentos por dia. Em 2017, foram lavrados mais de 24 mil autos de infração. Então, um veículo de contato com a população, policiamento ambiental, é muito importante, é muito forte, é muito... Né, no dia a dia, a gente está sempre presente, não como gostaríamos. Né? O nosso efetivo hoje são de 1.800
2.143 policiais. Já fomos 2.200, mas foi reduzindo esse número por conta de políticas de governo. Mas hoje nosso volume de atendimento é basicamente esse. Então, temos uma capilaridade, temos muito contato com o público e poderemos aproveitar isso de uma melhor forma. A gente está tentando, a todo custo, conseguir isso daí. Próximo. Aqui mais alguns números. Né? Comemoramos o Dia da Árvore aí na sexta-feira. Com esses resultados, foram 50 autos de infração no policiamento ambiental. Normalmente, no dia ali, a gente faz 35, 38 autos de infração no estado inteiro. Nesse dia, né, tivemos operações do Dia da Árvore e chegamos a 50 autos de infração. Um volume ali de multas arbitradas. Notem ali no 4º Batalhão de Polícia Ambiental, a gente tem, né, duas ações ali que resultaram no maior volume ali de autuações. Provavelmente o pessoal do agronegócio, usina de cana, que foi autuado ali. Próximo, por favor. Então, eu gostaria aqui para encerrar, trazer algumas reflexões. Né? Quais as reflexões? Onde queremos chegar? Né? Qual seria o ideal? Qual seria o ideal do policiamento ambiental enquanto agente de fiscalização, enquanto policial militar na autoridade, na fiscalização, participando ali intrinsecamente no dia a dia da comunidade? Qual seria, né, a situação ideal de mudar o comportamento? A gente sabe que nosso policial tem que ser bem treinado, o conhecimento, a habilidade, a atitude que ele tem que estar alinhado com os objetivos estratégicos nossos, de todo o sistema ambiental, não só da Polícia Militar. A gente está cada vez mais querendo uma polícia ambiental de saída. É sair, é ir, né, conversar com a comunidade e tentar reduzir, esclarecer alguns pontos e reduzir os índices, que para nós são muito impactantes e importantes aí. Então, a reflexão que quero deixar são essas. Né? O que nós podemos fazer para contribuir, com quem a gente tem que conversar, quais os instrumentos, os documentos que a gente tem que, né, ajudar a construir para a gente poder fazer, né, ter um futuro melhor aqui, né, para todos. Então, esse é o recado que eu queria deixar. Espero que tenham absorvido alguma coisa. Tentei passar de uma forma muito né, didática, mas foi um pouco rápida, desculpem. Mas muito obrigado, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Obrigado, meu também.